Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Saúdo você que nos assiste com estas palavras de Jesus, nas quais ele resume a sua missão nesse mundo. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, dando a sua própria vida em resgate de pessoas pecadoras, que merecem o juízo e a condenação de Deus, pessoas assim como eu e você. O próximo domingo é o 5º domingo na Quaresma e é chamado de Iúdica, que tem como lema, ou tem o chamado, Faze-me justiça, ó Deus. Em virtude de nosso pecado, seria justo que Deus nos condenasse à morte e ao inferno. Mas por seu amor, Ele assume o nosso lugar, dá a vida para a nossa salvação. A sua justiça é que Jesus me serviu e serviu a ti com a sua vida para nos reconciliar com Deus, para nos dar vida agora e também vida eterna. Graças a Jesus Cristo, que essa é a justiça com a qual Deus nos alcança. Convido você para uma palavra de oração. Amado Deus, nós agradecemos que podemos ter esse momento em nos colocarmos em Tua presença e em contato com a Tua palavra. Obrigado que somos acolhidos com esta palavra que nos fala da Tua justiça em nosso favor. Por favor, nos ajude a crer nessa justiça e ajuda-nos a viver, ó Senhor, da reconciliação que Tu fazes conosco em Cristo Jesus. Dá agora também que ouçamos a Tua palavra com o coração aberto para receber o que Tu queres nos dizer e estarmos atentos também para a direção que Tu nos queres dar. Permanece conosco e faz a Tua obra em nossa vida. Amém. Em confiança na justiça de Deus em Jesus Cristo, ouçamos a pregação da Palavra de Deus e nos deixemos orientar por ela. A pregação de hoje será trazida pelo professor Alexander. Ouçamos um hino e após a pregação. A palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Meditando eu certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a graça do Consolador. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é amor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada uma de nós. Hoje nós queremos meditar a respeito do texto de Filipenses, o capítulo 3, os versos 4 até 12. Eu convido você, se você tiver a sua Bíblia junto, para acompanhar a leitura de Filipenses, capítulo 3, versos 4 até o 12. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei,
fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Você já deve ter ouvido essa pergunta, né? Você se garante? O pessoal faz essa pergunta, você se garante? Quando alguém quer saber se você tem condições, se você tem certeza das suas próprias capacidades. Então alguém talvez quer te incentivar e diz, não, eu sei que você se garante nisso. Ou a gente diz, nós dizemos de nós mesmos, não, com isso aí eu me garanto, pode deixar. E essa questão de você afirmar que consegue, que tem uma capacidade, que tem uma certeza a respeito dessa capacidade, no fundo mostra que nós estamos buscando uma autoconfiança. Estamos querendo nos afirmar como pessoas, como indivíduos, independentemente de qualquer outra circunstância, porque nós temos o domínio dela. Isso me lembrou de uma frase da época em que muamba era um negócio comum. Era aquela época, década de 90, início dos anos 2000, que todo mundo ia para Foz do Iguaçu para comprar muamba. Bom, eu sou de Foz do Iguaçu. Então conheço muito bem essa história, atravessar a Ponte da Amizade, ir lá no Paraguai comprar, e ficou famosa na boca do povo aquela expressão em espanhol ou em portunhol, não sei bem ao certo, la garantia soy yo. Sempre dito para dizer que se você comprar no Paraguai, pode ser e não vai ter garantia, pode ser que a coisa não funcione. Pode ser que você se dê mal no final das contas. Por que eu digo e uso essas duas expressões bem populares? Uma que aponta para a minha necessidade de dizer eu me garanto, eu consigo, eu sou capaz, e a outra que mostra para uma falsa garantia, para uma falsa certeza, porque quem diz a garantia sou eu, no fundo, está dizendo, olha, se eu não estiver aqui, não tem garantia. Nós não apenas nos orgulhamos de quem nós somos, mas nós também confiamos no nosso próprio taco. No fundo é isso, nós queremos dizer às outras pessoas que nós temos autoconfiança e que nós conseguimos por nós mesmos, pelo nosso taco, pela nossa capacidade, pela nossa mira acertar o buraco. Nós queremos ser aqueles que conseguem, que chegam lá. Mas será que o nosso taco, ele acerta a bola na caçapa quando o assunto é Deus? Será que o seu taco realmente acerta a caçapa, acerta o buraco quando o assunto é Deus? Você se garante quando o assunto é Deus? Ou a garantia é você? Paulo tinha motivos para se orgulhar. Olha o texto. Ele diz que é circuncidado, um judeu, exemplar seguidor da lei, um fariseu. Tudo isso, gente, não é nada reprovável, não. O fato de ser judeu, por si só, é algo do que ele poderia sim se orgulhar, afinal de contas, foi chamado por Deus, é o povo escolhido de Deus, é o povo por meio de quem todas as nações são benditas. Ser judeu significa
que é o povo no qual o Senhor Deus se encarna através de Jesus Cristo. Jesus nasceu judeu. É o povo escolhido. Há motivo para se orgulhar. A segunda questão é ser fariseu. E às vezes a gente confunde esse ser fariseu com as falas de Jesus contra a hipocrisia de alguns líderes fariseus, alguns representantes do movimento dos fariseus. Mas lembremos que o grupo dos fariseus era um grupo de observantes da lei, de pessoas que seguiam a lei. Não eram pessoas más. Gente, era uma pessoa de bem. Era alguém que seguia a lei, que vivia corretamente, que buscava seguir os mandamentos de Deus. Não é uma pessoa ruim. Então qual é o problema de dizer eu sou um fariseu, eu faço parte desse movimento que busca uma vida justa, boa e correta? Aliás, Paulo diz que também se orgulhava da justiça das obras. O que é isso? Ele quer dizer que ele não é uma pessoa imoral, ou não era uma pessoa imoral, mas alguém que tem uma vida correta perante os mandamentos de Deus. Mas se nada disso que ele coloca aqui é negativo, então por que ele cita essas coisas? Por que ele cita isso tudo se nada disso é ruim em si mesmo? Se todas essas características, ser judeu, ser fariseu, ter a justiça de acordo com as obras, ser justo de acordo com as obras, se tudo isso é positivo, por que Paulo considera isso tudo esterco? Gente, no popular, eu nem vou dizer qual é a palavra, você sabe, completa aí na sua cabeça. Mas Paulo estava falando que tudo isso era, isso mesmo que você pensou. Bem isso, esterco, sem valor. Leva para lugar nenhum. Isso ele diz porque Paulo entendeu que o caminho para uma vida com Deus não é o caminho da religiosidade, não é o caminho da moralidade. Então, qual é esse caminho? Se não é o da religiosidade, não é o da moralidade. Alguns acham que o caminho contrário ao da religiosidade seria esse caminho. O da religiosidade é esse que Paulo mostra. Seguir a lei, ser uma boa pessoa, ser honesto, ser justo, ser decente na sua vida, levar os seus negócios com ética. Nada disso está errado. Mas ele diz, este caminho não é o caminho que leva a Deus, embora seja bom. Alguns vão dizer, então é o contrário. Então nós precisamos abandonar esta casca religiosa, abandonar esta moral e ficar com o cerne. Nós vamos ficar com Jesus somente, sem a casca da moralidade. Para quem defende essa ideia, nada importa. A lei não é importante, isso foi para os judeus no Antigo Testamento. Os mandamentos mostram apenas que eu sou incapaz. Uma vida correta é, no fundo, apenas hipocrisia. E aí, tudo isso é esterco. Mas será que essa interpretação confere? Não precisamos de nada, porque temos Jesus? Valeria então a máxima, viva como você quiser? Basta ter Jesus no coração. É isso que Dietrich Bonhoeffer chama de graça barata, uma graça sem discipulado. Você conhece quem é Cristo, você conhece o Evangelho, você entende o perdão dos seus pecados, mas no fundo você não quer ser confrontado com estes pecados. Você não quer ter que abandoná-los. Você quer justificá-los, não buscar a sua justificação perante Deus, mas a justificação dos teus pecados, para que eles se tornem aceitáveis para você. Mas esse não é o caminho que Paulo propõe. Ele diz que ele quer ganhar Cristo, ganhar o seu amor, e neste amor, em sinal de seguimento, ele considera tudo aquilo que ele poderia se orgulhar como esterco. Tudo aquilo que ele poderia se orgulhar é esterco.
Nada disso que ele cita, exceto o fato de ser perseguidor da igreja, exceto isso, todo o resto é elogiável na carreira de Paulo, mas ele considera que o orgulho que ele sente por essas coisas, ou sentia sobre essas coisas, é esterco. Não as coisas em si. Quantas coisas nós nos orgulhamos e achamos que devemos nos orgulhar de quem nós somos, de onde nós chegamos, do sobrenome que temos, da formação que temos, da igreja em que estamos, porque a minha igreja não é como as outras. Porque a minha família não é como as outras. Veja como nós nos orgulhamos. Nós batemos no peito e nos achamos melhores que os outros. É o orgulho humano que Paulo coloca aqui como esterco. Mesmo o orgulho das coisas boas, mesmo o orgulho das coisas certas, é orgulho. E por isso é aqui considerado para Paulo como perda, como algo que ele deve deixar, como algo que deve passar, algo que não vale a pena. Entender, então, qual é o caminho que Paulo considera melhor entre a religiosidade e um abandono completo de uma moral cristã, está nos versos 10 e 11. Ele diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Conhecer o poder da sua ressurreição nada mais é do que deixar-se, entregar-se, deixar Deus ser Deus, permitir que Ele reoriente a minha vida da perspectiva do Evangelho. Que a justiça de Deus seja a minha justiça e não a minha justiça me faça pensar que eu sou merecedor de alguma coisa. A justiça de Deus é aquela que vem de fora, é aquela que vem por meio de Cristo a nós e que nos diz: eu te amei, eu te chamei pelo nome, tu és meu, eu perdoei o teu pecado, eu morri por você na cruz. Essa é a justiça de Deus que assume o nosso lugar e nos concede, por meio da morte e da ressurreição de Cristo, o poder de sermos chamados ou sermos feitos filhos de Deus. Ou seja, o poder da ressurreição se manifesta em nossa vida, de modo que nós agora somos chamados filhos e filhas de Deus. Essa é a grande diferença. Você pode ser filho ou filha de Deus por meio daquilo que Jesus faz no poder da sua ressurreição. Por meio da fé em Cristo Jesus. Há este novo nascimento em que você passa a ser filho adotivo de Deus. Maravilha, não? Poder chamar Deus de Pai, assim como Jesus chama Deus de Pai. Poder entender que vivemos uma nova vida para Ele. Mas muitas vezes nós esquecemos de algo fundamental para todo aquele que nasce de novo, para todo aquele que vive do poder da ressurreição. Participar da vida em Cristo é também participar do seu sofrimento. Sim, sofrimento que a gente não gosta, que a gente não quer. Participação no sofrimento é seguir Jesus. O discipulado é participar do sofrimento de Cristo. O sofrimento não só porque antes Paulo era o perseguidor e agora é perseguido, mas o sofrimento porque ele termina também com a morte. O sofrimento que pode nos conduzir inclusive à morte, como Paulo, Pedro e vários outros discípulos foram martirizados. Talvez nós não tenhamos que sofrer esse tipo de sofrimento ao sermos perseguidos até a morte. Mas sem sombra de dúvida, precisamos nos questionar se nossa maneira de viver a nossa fé cristã é de fato algo que chame a atenção
diante das estruturas deste mundo. Se nós fomos chamados para fora das estruturas deste mundo que vivem no pecado, então este mundo um dia vai olhar para nós e dizer: você não fecha com a gente. O seu modo de vida é diferente do nosso modo de vida. Viver do Evangelho é levar pedrada daqueles que vivem da moralidade sem Cristo, porque pensam que por serem bons, justos e corretos, não precisam de Cristo. Eles se bastam, eles se garantem. Viver do Evangelho é levar pedrada daqueles que acham que a moralidade não vale nada e que viver uma vida correta é tanto faz, porque basta crer em Jesus. Você leva a pedrada deles porque o Jesus que eles creem não pede que você siga, não pede sacrifício, não afirma que tudo termina em morte. É um Jesus mamão com açúcar, é um Jesus só da alegria, é um Jesus que não exige compromisso. Agora, o Evangelho que nós lemos aqui, do apóstolo Paulo, ele nos informa: nós participaremos no sofrimento de Cristo, tornando-nos como ele em sua morte, para assim alcançar a ressurreição no final. Ou seja, alcançar a ressurreição no final significa viver a vida eterna no novos céus e na nova terra, significa passar aqui pelo discipulado. Ninguém alcança a vitória no final sem antes ter corrido a corrida. Como você pode ler, eu convido você a ler o capítulo 3 até o final. Sem correr essa corrida da fé, seguindo e perseguindo agora Cristo, não para matar, mas para imitar, é que nós encontramos no final a coroa da vida eterna. Portanto, o caminho não é nem a religiosidade e a moralidade, muito menos o abandono dela e da lei, mas o Evangelho, que nos liberta do pecado, nos liberta da morte, nos liberta dos poderes deste mundo e do diabo, para servirmos ao nosso Senhor em amor e obediência. Que Deus te abençoe e que te ajude nessa caminhada de discipulado e de seguimento de Cristo. Amém. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra do Senhor, aguarda no coração e a pratica. Receba a bênção de Deus. Que o Senhor nosso Deus, Ele te abençoe e te guarde. Que Ele volte o seu rosto para ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.